e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés com troncos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos. Amém. Amém? Se não pode se assentar. O texto que nós lemos nesta noite fala sobre Paulo e Silas na sua segunda viagem missionária à cidade de Filipos. E aconteceu algo extraordinário nessa cidade. Quando eles estavam no meio do caminho, apareceu uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e ficou alguns dias falando que eles eram homem de Deus, que eles eram homem do Altíssimo. Mas o que eu entendo dentro desse capítulo, eu entendo que teve um momento que aquele homem, Paulo observou que aquela palavra, que aquilo que aquela mulher estava falando, estava querendo levantar o seu ego, estava querendo fazer com que eles viessem a ter orgulho de tudo que era praticado, tudo que eles faziam. Mas de repente, o que foi que aconteceu? Eles, olhando para aquela mulher, eles fizeram o quê? Eles repreenderam aquele espírito e disse: saia dela em nome de Jesus. O que eu posso entender desse capítulo fala-se também sobre o quê? Uma visão espiritual, fala-se também a interpretação do texto, fala-se também que eles puderam discernir o que estava acontecendo naquele momento. Eles puderam discernir. Eles observaram, Paulo observou que aquilo estava fazendo o que com ele? Estava querendo elevar o seu ego. Estava querendo fazer com que ele viesse a ter orgulho de tudo mais. Algo extraordinário aconteceu na vida daqueles homens, porque eles se converteram realmente ao Senhor Jesus Cristo. E eles não, de maneira nenhuma, eles iriam fazer, ou seja, tomar uma glória que não pertenciam a eles, mas pertencia ao Senhor Jesus Cristo. Eles jamais iriam se vangloriar de fazer tal coisa, ou falar que tudo que estava acontecendo era eles que estavam fazendo. E Paulo fez o quê? Ele foi repreender o Espírito. Outra coisa que eu posso aprender dentro desses textos, desse versículo, que eu posso aprender é que eles tiveram o quê? Eles puderam discernir algo que muitas pessoas não estão conseguindo discernir nos nossos dias atuais. Eu estava lendo um livro que dizia o seguinte: desce fogo, desce poder. E no livro dizia assim, que nem todo fogo que desce é fogo de Deus. Nem todo fogo que desce é fogo de Deus. E muitas das vezes nós estamos dentro das nossas igrejas, tem pessoas aí que não estão sabendo discernir, não estão conseguindo saber se aquilo que está acontecendo, se o movimento que está acontecendo é de Deus ou não. Eu tenho certeza que o movimento que está acontecendo nesta noite, neste lugar é de Deus.
visão espiritual, você vai poder distinguir o que está acontecendo aqui. Eu me lembro muito bem que em uma determinada igreja aconteceu algo. E era uma igreja muito grande. E deram oportunidade para o culto, estava um culto meio parado. Não havia grande movimento dentro da igreja. E de repente deram uma oportunidade para uma jovem. Na igreja deram uma oportunidade, a jovem foi à frente e ela começou a cantar. E no momento que ela começou a cantar, algo extraordinário aconteceu dentro da igreja. A igreja começou a se movimentar. O ministério começou a pular, falar em línguas, e era a língua de um lado, do outro, não sei o que lá. Mas tinha uma irmã que era do grupo de oração e ela estava olhando todo aquele movimento. E ela viu uma coisa, que aquele movimento não era movimento de Deus. Aí o que aconteceu? Aquela jovem acabou de cantar e ela sentou no banco. Deram oportunidade para aquela irmã, que era aquela mulher de oração. Quando ela foi na frente, ela chegou, ela saltou a igreja e ela disse assim: eu queria orar por esta jovem que acabou de cantar um hino aqui na frente. Eu queria orar por você, minha filha. Ela disse: eu, irmã? É, minha filha, é você mesmo. A igreja imediatamente começou a recriminar aquela irmã pelaquela atitude, achando que aquela irmã estava errada. Porque aquela jovem, a igreja estava muito triste, mas quando deram oportunidade para aquela jovem, a igreja se movimentou. Houve um movimento revolucionário dentro da igreja. E a irmã chamando a jovem, conclusão, o que foi que aconteceu? A jovem entrou por debaixo do banco da igreja, estava cheia de demônios. Aleluia! Então nem todo movimento, nem tudo que acontece é movimento de Deus. E nós que somos homens de Deus, nós temos que ter o quê? Discernimento. Uma coisa que está faltando muito em muitos lugares por aí. E aqueles homens tiveram discernimento e viram que aquilo não era de Deus. Que aquilo ali estava querendo levantar o ego de Deus. Mas algo aconteceu quando eles repreenderam aquele espírito. Algo também, o que foi que aconteceu? Prenderam aqueles homens. Por quê? Porque aquela jovem, ela dava lucro para os seus senhores. Prenderam eles, os açoitaram, colocaram numa prisão e colocaram numa prisão chamada interior. Eles foram presos em suas mãos, e para esse lugar que eu estudei e dizia o seguinte, que aquele lugar era um lugar tão escuro, era um breu puro, eles foram colocados lá no fundo, aprisionados lá, a troncos, e também a correntes estavam lá presos. O lugar era tão terrível que dizia o seguinte, eles estavam em meio a fezes e urinas. Em meio a fezes e urinas, e estavam com chagas no seu corpo, machucados. Por quê? Porque eles tinham sido açoitados. Mas o que foi que eles fizeram? Olha, irmão, tem pessoas que quando acontece algo na sua vida, o que ela faz? Se ela faz tivesse assim machucado, ela estaria simplesmente chorando as suas dores, chorando, estou sentindo, está doendo aqui, está doendo ali, eu já não estou, está doendo aqui, estou machucado. As pessoas dariam importância, a pessoa daria importância para a sua enfermidade. E o que foi que eles fizeram? Eles ignoraram as chagas que estavam nos seus corpos e começaram a louvar a Deus. Eles começaram a glorificar ao Senhor, a exaltar ao Senhor. Vai lá, Silas, vai lá e cantou um hino. E Silas também começou a cantar, começaram a louvar naquele lugar, e algo extraordinário aconteceu.
começarmos a orar, esse tempo treme. Se nós começarmos a nos entregar diante de Deus, algo extraordinário vai acontecer. Diz que à meia-noite eles começaram a glorificar, a exaltar, e foi uma coisa tão maravilhosa que foi uma coisa que saiu de dentro. Eu aprendo também que quando nos colocamos diante de Deus, temos que ser sinceros até nas nossas dedicações a Ele. Temos que ter um coração puro, um coração sincero, para que Ele possa operar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado. E eles diz que veio um grande terremoto. Um grande terremoto, até um grande terremoto aconteceu naquele lugar. Irmão, eu levo para a nossa vida espiritual e digo uma coisa para você. Agora eu vou entrar na questão chamada almas. Ganhar almas, ganhar vidas. Eu digo para você o seguinte, que a responsabilidade de almas, de vidas, não é do pastor, não é do ministério, é de todos. É de todos, a responsabilidade é nossa. Que se olhem, irmãos, a responsabilidade é sua, é minha, é de todos. E diz o seguinte, que quando aconteceu algo que estremeceu aquele lugar, diz que as prisões foram o quê? Quebradas. As prisões foram Quebradas. Foram abertas. as portas da prisão. O que foi que aconteceu? Elas se abriram. abriram. Elas se abriram. A oração foi tão forte, a dedicação deles para Deus foi tão forte, que moveu aquele lugar. Deus ouviu a sua oração e aquele lugar se moveu. Aquele lugar se moveu. Diz que o carcereiro ele ficou preocupado. Ele disse que se tinha fugido alguém e ele queria acabar com a sua própria vida. Ele queria acabar com a sua própria vida, mas o que foi que aconteceu? O que Paulo falou? O que nós estamos aqui, não faça tal coisa. Não faça, ele estava preocupado com o quê? Ele estava preocupado com a vida daquele homem, ele estava preocupado com a salvação, não só da vida daquele homem, mas de toda a sua família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra que aquele homem saltou diante de Paulo e Silas tremendo, não entendendo o que estava acontecendo. E ele os tirando para fora, como diz em Atos 16:30, ele disse, tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O que eu faço para me salvar? Aleluia. Ele perguntou àqueles homens de Deus, mas por que para mim que ele perguntou àquele homem, o que ele viu em Paulo e Silas? Ele viu o que? Ele viu autoridade. Eles viram também um homem honesto. Eles viram também um homem íntegro. E eles viram também o agir de Deus na vida de Paulo e Silas. Aquele homem observou também que a face de Paulo refletia o quê? A glória de Deus. Aleluia. Essa parte é tão interessante quando fala que quando olha para a gente, ela vê algo diferente. Tem lugar que a gente chega, né? Tem lugar que eu chego e
disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam. Diz que foi para a casa daquele homem. E chegou na casa daquele homem e pregou a palavra para a família inteira. Você pode ver dentro do capítulo. E quando pregou a palavra para aquele homem lá na sua família, dentro da sua família, o que foi que aconteceu? Conversão ou batismo. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes os varões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Ele e todos os seus. Todos foram batizados. Mas vamos lá, o que veio, o que eu entendo também é o seguinte: Deus também, Ele cria meios, muitas das vezes para salvar uma alma, para salvar uma família, e muitas das vezes nós não entendemos. Deus tinha um propósito que era o quê? Salvar aquele carcereiro e a sua família. Eu entendo assim. Tanto que Ele criou uma situação para que isso acontecesse. Muitas das vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Nós não entendemos aquilo que Deus quer fazer. E foi o que aconteceu. Foi necessário Paulo e Silas ser torturado, levado para uma prisão, para que algo acontecesse, que seria o quê? A salvação daquele carcereiro e a sua família. E a sua família. Aleluia. O carcereiro anunciou a palavra a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados. Aí você vai ver coisas que logo depois eles foram soltos, né? Teve uma parte do magistrado que queria tirar ele de lá, e ele disse que não, que ele era romano e tinha que esperar um tempo para que eles mesmos viessem tirar ele de lá. Ele tinha autoridade. Eu entendo sobre tudo isso que está acontecendo, tudo isso que eu estou lendo aqui, que eu estou vendo dentro da palavra de Deus. A autoridade que Deus nos dá, a autoridade que Deus te deu, a autoridade que Ele me deu. E eu quero dizer uma coisa: a autoridade que Ele te deu é para que você possa exercer esta autoridade. Ela está diante de você. Tem muitas pessoas que acham que essa autoridade foi dada só ao ministério. Não! Se você está aqui, se você é salvo, se Ele te libertou, Ele te deu autoridade para tal. Ele te deu autoridade para que você viesse a pregar o Evangelho. Aleluia! Isso me preocupa. E me preocupa muito. Porque eu vim lá de trás, e lá atrás os homens que me ensinaram, eles falavam assim: quantas almas você ganhou neste ano? Quantas almas? Quantas vidas? Você tem pregado para a tua família? Você tem pregado para o teu vizinho? Você tem falado para o seu filho, para o seu esposo? A vinda de Cristo se aproxima. A vinda dele se aproxima. E o que nós temos que fazer? Sair a campo, pregar a sua palavra, falar a sua palavra, mostrar para as pessoas que existe uma tão grande salvação. A Bíblia me diz assim, que aquilo que eu recebi de graça dai. Nós não estamos num tempo difícil, num tempo complicado. Aleluia. Estamos num tempo difícil, onde o certo virou errado, o errado virou certo, as pessoas não se entendem mais. Está complicado, divisões entre igreja, tem até divisões. Se um sai de uma igreja, quando sai de uma igreja já não é mais irmão do outro, então é uma coisa terrível. É um quebrando o outro, querendo mais defender o seu lado. Não.
Aleluia. Isso me preocupa. E muito. Eu quero ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou totalmente satisfeito com o que eu estou vendo. Eu quero mais. Porque eu não posso ficar satisfeito com aquilo que eu estou vendo. Eu quero mais. E quando eu não ver almas sendo salvas, eu não vou ficar sossegado. Porque eu fui chamado para isso. Aleluia. Aqueles homens tinham sede de vida, de almas. Tinha propósito, pensamentos. Criavam situações. Aleluia. Eu creio que algo extraordinário, algo diferente está acontecendo nesta igreja. Aleluia. Deus preparou, levantou esta igreja, não foi à toa, mas Ele levantou esta igreja com um propósito. Os homens que estão aqui, irmãos, são homens já vividos de muito tempo, experientes, conhecem bem o que está fazendo. Deus fez isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para quê? Por que Ele fez isso? Porque Ele sabe que aquilo que esses homens aprenderam é importante para as nossas vidas, é importante para a sua vida, vai te dar estrutura espiritual, vai te dar preparo espiritual. Tem homens aqui que vai te dar preparo na palavra. Sabe para quê, irmão? Porque quando vier o vento, este vento não vai te atingir. Sabe por que ele não vai te atingir? Porque você está firmado na palavra. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, ó, na frente, ó. Crescendo através da palavra. Aleluia. Crescendo através da palavra. A palavra ela nos faz crescer. Aleluia. Aleluia. Essa palavra ela é muito importante para nós. Deus preparou homens aqui para esta finalidade, para este propósito. Você, irmão, eu peço a você uma coisa: ore por este ministério, agradeça a Deus por este ministério, porque muitos ministérios por aí não têm o que essa igreja tem. Eu vim de igrejas grandes. Igreja grande, eu fui professor de escola dominical, fui superintendente de escola dominical de igreja grande.
estamos aqui louvando ao Senhor nesta noite, tem gente debaixo de um viaduto que está lá, ó, com drogas e outras coisas mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que nesta igreja tem Paulo e Silas aqui. Eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza que esta igreja tem homem de Deus aqui. Eu tenho certeza que nesta igreja tem mulher de Deus aqui. Com autoridade. Aleluia. Nós vamos nos colocar aqui. Senhor Deus e Pai, Aleluia. queremos te agradecer, Senhor, porque estamos aqui nesta noite para te agradecer. Queremos te agradecer, Senhor, porque a tua glória, Senhor, vai envolvendo toda a casa. Queremos te agradecer, Senhor, porque sentimos o toque do teu Espírito Santo. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque tu nos escolheste. Senhor, muito obrigado pela satisfação de estar na tua casa. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos preparou para a salvação das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou um lugar para nós. Senhor, nesta terra nós estamos aqui só por um tempo. Mas Deus, queremos te agradecer, ó Pai, porque tu enviou teu Filho, Aleluia, para morrer